como ultradireitista, esse cara só pode, assim, só pode ser uma pessoa de centro. Porque, para alguém ultradireitista, o Javier Milei é um cara de direita, ponto. Tá colocado ali, ele é um cara de direita, ele pode ser até um cara bem de direita, vocês podem colocar ele bastante no espectro, mas dificilmente você vai ser capaz de colocar ele na parte de baixo do espectro. Dificilmente você vai dizer, por exemplo, que ele está do lado de um ANCAP, ou do lado, propriamente dito, de um agorista. Ele, até um pouquinho antes das eleições, eu botei isso num post público, ele se declarava libertário, minarquista. Aí ele viu que, porque havia uma oposição muito significativa, era mais útil ele se colocar como um ANCAP. O termo era mais fácil, ele encaixava melhor, ele não precisava brigar pelo termo. Então, assim, foi uma escolha mercadológica. Mas só uma coisa muito simples. Ele acredita que dos, 30 ministérios que tem a Argentina, deve continuar tendo 8. Quantos ministérios eu acho que deve ter na Argentina? 0. Eu acho que qualquer ministério da Argentina é um grande problema. E que, se fosse ter um Estado, eu não colocaria um ministério para ele. Né? É algo meio doido essa ideia, assim, para pensar para o ANCAP. Mas, assim, é tão distante e o termo ANCAP é tão útil para ele que ele usa. Então, vamos com calma aí e identifique, quando for assim, Ian Neves, que você está diante do seu espectro ideológico. Não confunda as coisas. E assim, quando você bota fascista, é até deselegante. O Ian Neves não parou para perceber que essas pessoas tratam dessa forma e eles usam esse termo porque eles têm medo. Em que medo eles têm? Eles têm um medo intelectual. Coisa que Ian Neves, Humberto Matos, Gael Fato, eles já foram negados pela academia. A possibilidade de abertura para esse pessoal hoje entrar na academia, eles vão ter que se submeter a teses e a compreensões completamente diferentes da que eles estão colocando agora. E também uma imposição de um estudo mais específico e mais apropriado para aquilo dali. Só que como o Ian Neves é um produtor de conteúdo para o YouTube, a preocupação dele é a mobilização das massas. É conseguir se autofinanciar. Porque a grande preocupação dele é o quê? Mais pessoas dando subscribe e mais pessoas dando dinheiro para ele no Apoia-se. Essa é a atual preocupação do Ian Neves. Enquanto a preocupação desse pessoal do jornal, essas perspectivas políticas que são colocadas desse pessoal, é que eles sabem que um azinho dito errado, eles podem ser enrabados e perder financiamento e perder o seu valor como pensadores ou como pessoas que vão falar sobre determinados assuntos. Então, você conseguir resumir o Milei a fascismo sem fazer uma verificação, uma comparação com o Bolsonaro, que é o que vocês estão falando, que é basicamente a mesma coisa do Bolsonaro, é vocês não entenderem que existem diferenças abruptas. Como, por exemplo, o Milei é a favor de venda de órgãos, coisa que o Bolsonaro não colocou aqui no Brasil. O Milei... Não só isso, teve um cara chamado Joel Pinheiro. Pausa aí. Teve um cara chamado Joel Pinheiro. Ele fez um post uma vez e a militância, falando sobre isso, defendendo ativamente venda de órgãos. E a militância bolsonarista, inclusive a ala mais ligada, próxima ao Bolsonaro, destruiu o cara. Assim, a parada ficou semanas ali. Semanas vigorando e semanas eles atacando o Joel Pinheiro por causa disso. Se bobear, até hoje tem alguém falando isso daí do Joel Pinheiro. Então, tipo, quando a ideia surgiu, a postura deles foi muito agressiva. Então, sem falar várias outras coisas, como, por exemplo, o posicionamento do Milei em relação à família. O Milei é uma pessoa que defende a poligamia e o relacionamento aberto. O Bolsonaro é um homem que defende as tradições cristãs. Né? Você pode discordar, dizer que ele é a favor de XYZ, mas o Bolsonaro nunca defendeu uma pauta política baseada em poliamor. Então, veja, se você visse o Milei falando a favor do poliamor como uma proposta política, você acreditaria que ele está mais próximo de Ian Neves ou do Bolsonaro? Então, assim, não saber identificar as diferenças. Você pode estar agora, você pode fazer o teste. Você que está ouvindo aí, você pode fazer o teste. Você pode abrir o Opera Mundi agora, o canal, e você digitar Milei, vai lá no ao vivo e procura Milei. Todo mundo está discutindo sobre isso e a base, a afirmação acentuada é que o Milei não pode ser colocado próximo de Jair Bolsonaro. Porque as pautas são diferentes. Porque a questão argentina é diferente da questão brasileira. E vocês não conseguem fazer essas comparações e assemelhações
Porque, diferente do que vocês falam, vocês não estudaram o Milley. Vocês não procuraram saber sobre o Milley. Porque vocês estão estabelecidos e sentados e introduzidos numa cultura marxista rasa da militância que lhe foi provida. Então, assim, a capacidade de análise de vocês sobre fatos políticos, assim, hoje é o Milley, mas podia ser qualquer outro cara no Equador, por exemplo, que supostamente é de direita. Vocês não tiveram tempo hábil para estudar essa pessoa. Não existe esse tempo hábil. Não existe. Vocês não tiveram esse tempo hábil. Para vocês conseguirem fazer uma análise concreta sobre o Milley, vocês teriam que fazer uma análise que, se você chegasse na Argentina e fosse tentar explicar o Milley, os argentinos, ao ouvir vocês, diriam: esse é o Milley. Essa é a verdadeira análise que você precisa fazer sobre um determinado cara que está concorrendo à política. Um determinado político. Você tem que fazer uma análise política sobre aquela pessoa que, ao chegar aonde ela está concorrendo, se você pegasse e tentasse dar o discurso dele, você conseguiria fazer o discurso dele de outra forma e conseguisse captar o tal do espírito que o Humberto Matos disse que ele está capitalizando. Então, assim, vocês são extremamente rasos. Para mim, vocês são muito piores do que os outros marxistas acadêmicos. Vou fazer uma única pergunta para você em torno disso. Você acha que o Ian Neves, sem citar o nome do Bolsonaro, e sem citar nenhum acontecimento relevante que aconteça de alguma forma com alguma das figuras relacionadas ao Bolsonaro, consegue fazer com que as pessoas reconheçam que ele está falando do Bolsonaro? Aqui no Brasil, do ponto de vista, assim, nem falando de análise internacional, mas de análise brasileira, esses caras não são capazes de falar para o povo comum, nem sequer do Bolsonaro. Quanto mais de fazerem reconhecer politicamente uma figura estrangeira. Isso seria assim, e seria tão mais longe do que o horizonte de consciência deles, aonde eles podem ir, o nível que eles podem atacar, que eu acho que seria assim impraticável para eles.